Olá, meus queridos, irmãos em Cristo Jesus, povo amado, povo lindo do Senhor, queridos seguidores aqui do canal, graça e paz, boa noite a todos. Eu venho mais uma vez aqui deixar uma palavra aos vossos corações, algo que Deus tem colocado muito e o Espírito Santo de Deus tem confirmado. Uma palavra sobre algo que está vindo muito à tona nesses dias, que fala sobre o Apocalipse. Então, muitos questionamentos a partir do carnaval aí vieram a ser publicados nas redes sociais. Muita gente perguntando se o Apocalipse vai acontecer agora ou não. E esse é um tema que eu gostaria muito de abordar, porque segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, que é a verdade, ela fala que o Apocalipse irá se cumprir, sim, mas só não saberemos o dia que virá o Filho de Deus, em que Jesus virá para salvar esta terra do mal. Bom, muito acerca do Apocalipse tem aberto aí acho que um pouco de medo e terror, porque quando se fala no Apocalipse, as pessoas começam a ver como um filme de terror, porque o Apocalipse vem falando dos finais do tempo, o que irá acontecer nos finais do tempo, e a palavra de Deus toda irá se cumprir. O que eu quero dizer a vocês é que o Apocalipse irá se cumprir, porque está escrito na palavra de Deus. Só não sabemos o dia, como eu falei, nem a hora, porque a palavra diz que Jesus virá como um ladrão. Ele virá como um ladrão. Então, esse questionamento que foi levantado sobre o Apocalipse já pode ser a preparação de que Deus está falando através das pessoas para se arrependerem. Porque uma palavra que tem vindo muito a mim, da parte de Deus, da Bíblia, da palavra do Senhor, é falando sobre o perdão, sobre o arrependimento, sobre os nossos erros, porque é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de ouvir a sua palavra, é tempo de se aproximar mais de Deus. Eu creio que Deus usou a Baby do Brasil, muito está se falando nela agora nas redes sociais. Ela foi usada no carnaval. Deus usou aquela mulher no carnaval para dizer que o Apocalipse está vindo, para que as pessoas comecem a ter temor ao Senhor e a voltar à sua palavra. Eu creio que Deus a usou grandemente. Muitos até podem pensar, mas por que ela lá no carnaval, no meio daquele lugar onde todos estavam ali? É um lugar que eles estavam se divertindo, buscando entretenimento para as suas carnes, né? Para o seu bel prazer, mas que não agrada a Deus. Então, ela foi usada ali no meio para dizer ao povo: se arrependei-vos, arrependei-vos, porque Jesus está voltando. Então, eu tenho falado nisso e tenho pensado muito nesse fato de que Deus usa qualquer pessoa. E como a gente tem visto muito nas igrejas, o povo cristão tem se calado. E Deus está convocando seus filhos a anunciar o Evangelho. Deus tem chamado fortemente, eu tenho sentido Deus chamando fortemente os seus filhos ao Evangelho, a proclamar a palavra de Deus, o ID de Jesus, não importa onde seja. Nós como cristãos, nós somos servos de Deus, nós devemos anunciar o Evangelho a toda criatura, onde quer que seja.
Portanto, que nós começamos de algum lugar a falar da palavra de Deus, que seja na nossa casa, que seja aqui como eu estou fazendo, anunciando o Evangelho dentro de casa, que vá aos 4 cantos do mundo, que essa palavra possa ser compartilhada para chegar a todas as pessoas, porque é essa perfeita e boa vontade agradável de Deus, que nós semeamos a palavra dele, que uma vez plantada no coração, ela possa brotar e dar frutos. Mil vezes mais, porque uma vez plantada no coração daquele que está disposto a aceitar Jesus, ele irá semear a boa semente dos seus frutos. Então eu vejo muito Deus chamando as pessoas para o arrependimento, para a conversão, para aceitar Jesus, porque está próximo do fim. Foi se levantado um questionamento, quem está vendo as redes sociais, sobre o que aconteceu no carnaval, sobre o que a Baby do Brasil falou aí a filha da Baby, a filha da Baby, né, a pastora Sara, e ela tem falado daquilo que eu também senti, que Deus a usou grandemente ali. E Deus pode usar qualquer um, em qualquer lugar. Não importa como as pessoas. Deus usa os improváveis, aquele que menos você espera que possa levar a palavra de Deus, está levando, porque os que conhecem a verdade, os que já conheceram a palavra de Deus, estão sentados, prostrados, nas cadeiras, nos bancos das igrejas, sem anunciar o Evangelho, achando que estão servindo a Deus e não estão. Meus queridos irmãos, isso é verdade, é fato. Tem muitas pessoas limitadas a crenças, a doutrinas, de acharem que estão na igreja todos os dias prestando louvor, culto e adoração a Deus, enquanto não estão fazendo sua parte como igrejas, como templos e corpos do Senhor Jesus. Nós somos igrejas, nós devemos fazer nossa parte, porque Deus irá cobrar de nós, servos, de nós, os servos, não dos pecadores, dos que estão no mundo. Ele vai cobrar de nós, os seus seguidores, que conhecemos a sua palavra e não a entregamos para aqueles que ainda não conheceram a verdade, que a verdade é Jesus e que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chegará a Deus se não for por Ele. Que o fato dessa história ter acontecido no carnaval possa levar a outras pessoas a voltarem para Deus novamente. Eu estou falando dos cristãos, os que já conheceram a palavra, dos que estão prostrados, procrastinando, esperando que Deus venha e dar um empurrão nessas pessoas, para que elas vão fazer o ID de Jesus. Não é só dentro da igreja que nós iremos fazer o ID de Jesus. O ID de Jesus nós fazemos a partir das nossas casas. Nós começamos falando um pouquinho para dentro das nossas famílias, para nossas famílias. Aqueles que não aceitarem, é com Deus. Mas a nossa parte tem que ser feita. A nossa parte é anunciar o Evangelho a toda criatura. Deus irá cobrar de nós, e nós conhecermos a verdade e a verdade não ser proclamada. Tem muita gente da igreja, meus queridos irmãos, que não estão servindo a Deus da maneira que agrada ao Senhor. Estão parados, se acomodaram, acham que servir a Deus é só ir à igreja aos domingos, ficarem lá sentados, levantarem as mãos, dizerem amém, glória a Deus. Deus se agrada dos nossos louvores, das nossas adorações, das nossas súplicas, em verdade, mas Ele quer que façamos mais. Ele quer que nós anunciamos, porque a vinda de Jesus está próxima. Não sabemos o dia, mas o Senhor Jesus está à porta. E Ele está convocando pessoas para anunciar o seu Evangelho. Sejamos nós, mulheres ou homens de Deus, crianças,
Deus vai chamar, Deus vai falar na boca dos improváveis, dos que parecem loucos, porque Deus confunde os sábios, Deus confunde aqueles que se acham grandes aqui na terra, que se acham sábios, poderosos. Deus confunde com aqueles menos improváveis. Chegou a hora de nós levarmos a palavra de Deus a todos os lugares e não ficarmos somente sentados em bancos de igreja. Que essa palavra possa chegar aos vossos corações hoje e saber que Deus estava convocando. Eu tenho lido a Bíblia e Deus tem me dado sempre a palavra em Marcos 12. Eu espero que vocês leiam essa palavra. Marcos 12, que é a convocação. Fala sobre a convocação de Mateus, quando Jesus chamou Mateus para servi-lo, segui-lo e ser um discípulo dele e anunciar o reino a toda criatura. Que você seja, que eu seja, que nós sejamos essas pessoas que irão fazer a diferença no reino de Deus, porque Ele está à procura de pessoas que estão dispostas a segui-lo e a levar a sua palavra. Não importa. Nosso coração tem que estar puro, limpo de todas as mágoas, todos resíduos que ficarem do passado, para poder nós sermos as pessoas que iremos proclamar o seu evangelho aqui até a volta de Jesus. A palavra precisa ser cumprida. A palavra de Deus fala que enquanto o evangelho não for pronunciado em toda a terra, em todos os lugares, em todos os cantos do mundo, Jesus não voltará enquanto não for anunciado. Nós precisamos anunciar o evangelho a toda criatura. As pessoas estão muito preocupadas com si próprias, querendo fazer tudo só para si, esquecendo dos que estão na rua. Eu estou falando para os cristãos. Estou falando para os cristãos que seguem a Cristo, estão acomodados, estão sentados, estão parados, estão procrastinando, estão querendo fazer só aquilo que agrada a eles. Vamos seguir a Jesus, vamos anunciar o evangelho, vamos fazer mais pelo reino, fora da igreja. A igreja é o lugar que Deus nos deu para nos unirmos aos irmãos e irmos adorá-lo. Mas fora da igreja somos templos, corpos de Jesus, e precisamos anunciar o seu evangelho. E Deus vai usar os improváveis, os loucos, assim como fez nos tempos de Noé, quando Noé anunciava a volta de Deus, que Deus iria acabar com aquele mundo, e ninguém acreditou. Muitos se foram, muitos se perderam. Mas Deus é maravilhoso e misericordioso, bondade e justiça. Mas vai chegar a hora que Jesus virá e não haverá tempo. Não haverá tempo para falarmos do seu amor. O tempo é agora. Aquele que sabe, que conhece a palavra, o cristão verdadeiro, ele precisa falar. Ele precisa entregar o ID de Jesus até a sua volta, para que se cumpra o que está nas Escrituras de Deus, na Bíblia Sagrada. E Deus continuará usando essas pessoas improváveis, porque os sinais já estão aí, há sinais nos céus, na terra, porque Deus já está revelando no mundo tudo o que está acontecendo, porque o momento para Jesus voltar está próximo. Vamos nos preparar para a volta de Jesus, porque não saberemos o dia nem a hora que virá o Filho de Deus. Essa é a palavra. Que vocês possam compartilhar, guardar em seus corações, entregar o máximo de pessoas possíveis, para que o Evangelho de Deus seja anunciado a toda a criatura. Amém? Deus seja louvado.
A graça e a paz a todos. Muito obrigada. Te agradecendo em nome de Jesus.